Vamos falar sobre conjugação então e vamos falar especificamente sobre a conjugação no presente dos verbos do primeiro grupo, os verbos regulares. Em francês existem 3 grupos de verbos, sendo que o primeiro e o segundo são verbos regulares e o terceiro grupo são irregulares. A gente já começou a ver alguns deles nas primeiras aulas. E hoje vamos falar então sobre essa conjugação dos verbos do primeiro grupo. Esses verbos do primeiro grupo são os verbos que têm o infinitivo terminando com ER. Já temos alguns deles nesse mesmo diálogo. Nós temos, por exemplo, o verbo aimer, significa amar, gostar, né? Em francês não tem 2 verbos para isso. Amar e gostar é um verbo só, aimer. Verbo do primeiro grupo, já que o infinitivo termina com ER, aimer. Nós temos também o verbo parler, significa falar, parler. E temos também o verbo adorer, adorar, né? Adorer. E para descobrir então essa conjugação no presente, eu vou pegar o verbo parler, falar. Como que faz para conjugar no presente? Primeiramente, precisa pegar o radical do verbo, o radical du verbe. Toda a parte do verbo menos a terminação no infinitivo. Então, menos o ER. Então, o radical desse verbo é parle. E depois que a gente tem esse radical, a gente vai colocar os pronomes sujeitos e acrescentar as terminações no final do verbo. Je parle, tu parles, né? Essa terminação na segunda pessoa do singular é bem ES, mas não se escuta o S, né? Tu parles, il parle, elle parle, on parle. Ele fala, ela fala, a gente fala. Nous parlons, terminação ONS. Nous parlons, com exceção de on, que vimos na parte de pronúncia. Vous parlez, EZ, exceção de E, que vimos também na parte de pronúncia. Il parle, elle parle, terminação ENT, que se pronuncia E. Il parle, elle parle, cuidado para não falar il parlant ou elle parlant. Não, é il parle, elle parle, mesma pronúncia do que a terceira pessoa do singular. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. E então agora que a gente tem esse padrão de conjugação, pode repetir o mesmo exercício com todos os verbos do primeiro grupo. E vamos conjugar então o verbo aimer, gostar, amar, seguindo a mesma regra. Vamos pegar o radical, M, A, I, M, e acrescentar as terminações. J'aime, j'aime. Você pode ver que o pronome sujeito je virou J apóstrofe porque a palavra começa com vogal. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime. Nous aimons, faz bem a ligação entre o S de nous e o A de aimons. Nous aimons. Vous aimez, mesma coisa. Vous aimez. Ils aiment, elles aiment. Aqui também tem ligação. As ligações em francês é um tema bem amplo, bem complicado, porque existem ligações proibidas, existem ligações obrigatórias e existem ligações facultativas. Mas fica aqui a dica do que entre um pronome sujeito e o verbo, a ligação é obrigatória, né? Então, por isso, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment.
Vamos então fazer esse exercício de novo com outro verbo que tem aqui nesse texto, o verbo do primeiro grupo, adorer, adorar. J'adore, tu adores, il adore, elle adore, on adore. Nous adorons, vous adorez, ils adorent, elles adorent. Ok, parabéns! Você já sabe conjugar muitos verbos no presente, já que realmente o grupo o primeiro grupo em francês é o grupo que contém mais verbos, né? A maioria dos verbos em francês pertencem ao primeiro grupo e isso é uma boa notícia. Eu sei que tinha falado para você que íamos ver um verbo irregular por aula, mas nessa aula realmente eu vou dar essa folga para você, já que a gente viu essa parte de conjugação. Eu acho que está suficiente para essa aula, já é bastante coisa para aprender sobre conjugação. Então vamos fazer algo diferente, vamos ver os pronomes tônicos em francês, les pronoms toniques. E tem alguns aqui nesse diálogo que podemos pegar como exemplo. Nós já vimos os pronomes sujeitos e existem os pronomes tônicos, e a principal diferença entre os dois é que o pronome sujeito vem para acompanhar um verbo e já o pronome tônico, le pronom tonique, pode vir sozinho. Então, quais são esses pronomes tônicos em francês? Na primeira pessoa, moi, moi, né? E temos nesse texto, moi aussi, eu também, moi. Na segunda pessoa, toi, toi. Terceira pessoa, lui, no masculino, e elle, no feminino. E nas pessoas do plural, nous, fica igual do pronome sujeito, nous. Vous também fica igual do pronome sujeito, vous. Cuidado com essa pronúncia. No masculino plural e no feminino plural, elle. Certo? Moi, toi, lui, elle, nous, vous, elle. Então a pergunta é quando você deve usar esse pronome tônico e por que ele é diferente do pronome sujeito. O primeiro caso de uso desse pronome tônico é depois de uma preposição, né? Quando a gente usa uma preposiçãozinha, depois tem que usar o pronome tônico e não o pronome sujeito. Vou dar um exemplo para você. Nessa frase, je parle avec toi. Estou falando com você. Aqui nós temos o avec, significa com, é uma preposição, então após de uma preposição se usa o pronome tônico. Je parle avec toi. Estou falando com você. Você aqui não poderia dizer je parle avec tu. Não, é je parle avec toi. Um outro caso de uso desse pronome tônico é com a palavra aussi, significa também. Quando se usa a palavra aussi, se usa um pronome tônico. E é o caso neste diálogo, né? Moi aussi, eu também. Moi aussi. Você não poderia estar dizendo je aussi. Não, é moi aussi, eu também. Ou, por exemplo, vous aussi. Né? Tem essa pergunta, vous aussi? Você também? E para completar, um outro caso de uso desse pronome tônico é para insistir e para marcar uma diferença entre duas pessoas. Vou dar exemplo para você. Moi, j'aime le Brésil. Toi, tu adores le Portugal. Significa eu gosto do Brasil. Você adora Portugal. Aqui a gente está realmente marcando essa diferença entre o que eu amo e o que você, a outra pessoa, ama.
Moi, j'aime le Brésil. Toi, tu adores le Portugal. Né? E você pode ver que o pronome tônico não dispensa o pronome sujeito. O verbo tem que vir com o pronome sujeito. Tem os dois na mesma frase. Moi, pronome tônico. J'aime, pronome sujeito e verbo. Moi, j'aime le Brésil. Toi, tu adores le Portugal. Vou dar um outro exemplo para você. Lui, il parle très bien français. Elle parle português. Ele fala muito bem francês. Ela fala português. A gente está marcando a diferença entre ele e ela. Lui, il parle très bien français. Elle parle português. Então, a dificuldade que pode ter aqui com o pronome tônico é que realmente em português se usa o mesmo pronome para as duas funções. Mas é isso então, né? Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. E vamos terminar então essa parte da aula, vamos completar com umas nacionalidades. Eu vou passar para você as nacionalidades no masculino e no feminino, isso para ampliar as opções de diálogos. Français, francês, feminino, française, francesa, française. Né? Pode ver que o S no masculino não se pronuncia porque se trata da consoante final da palavra e já française se pronuncia o S porque tem um E depois. Français, française. Brésilien, brésilien, né? Tá nesse diálogo je suis brésilien. Brésilienne, brasileira. Je suis brésilienne. Portugais, português, portugais, je suis portugais. Je suis portugaise. Anglais significa inglês. Je suis anglais, eu sou inglês. Je suis anglaise, eu sou inglesa. Espanhol, aqui fica a mesma pronúncia no masculino e no feminino. Je suis espagnol. Je suis espagnol. Américain, americano. Américaine, americana. Américain, américaine. Japonais, japonês. Japonaise, japonaise. Je suis japonais. Eu sou japonês. Je suis japonaise. Eu sou japonesa. Belge, belga. No masculino e no feminino fica igual. Belge. Je suis belge. Eu sou belga. Je suis belge. Angolais, angolano. Angolaise, angolana. Angolais, angolaise. Suisse, suíço, né? Suisse. E fica igual no feminino. Suisse. Je suis suisse. Argentin, argentino. Je suis argentin. Argentine, Argentina. Je suis argentine. Ok? Então, essas são algumas nacionalidades e também pode usar essa nacionalidade no masculino, né? Serve também para idioma, né? Então, pode usar essas palavras para falar os idiomas que você fala. Por exemplo, je parle français, je parle portugais, je parle anglais, je parle espanhol, je parle japonês e etc. Então já pode montar algumas frases assim usando os verbos que vimos nessa aula e o vocabulário que acabamos de ver agora. Pode então ler o PDF da aula e fazer, claro, os exercícios e em seguida ir para a última parte dessa aula. Bons estudos para você!